Vamos de novo aqui. Esse segundo vídeo, ele faz a relação de um problema cuja solução gera uma equação, dando prosseguimento. Chegou a hora de a gente resolver problemas. Os primeiros problemas que eu vou apresentar a vocês são problemas elementares. Não adianta estalar o dedo e achar que você já aprendeu a resolver problema. Aprender a resolver problemas é um processo, perdura a vida inteira. Tá certo? Eu ainda hoje, de vez em quando eu confronto um problema difícil, eu tenho que parar e pensar. Agora, eu tenho que fundamentalmente ter coragem, ou seja, é preciso atacar o problema. A contemplação não resolve a questão matemática. Então tem que ter coragem, tem que atacar o problema com as ferramentinhas que você tem. Qual é a ferramenta que hoje eu estou dando ênfase? É você fazer uma leitura, traduzir. O que é a tradução? É você pegar aquilo que está escrito, linguagem textual, escrever em equação, que é uma linguagem matemática. Os primeiros problemas são elementares, você vai conseguir entender. Agora, quando você vai fazer a tradução, é sempre importante você ter ideia que aquilo que o problema pergunta, em geral, você chama de x, onde x representa aquele valor incógnito, desconhecido, que você vai, evidentemente, tentar chegar a ele. Por exemplo, 2x é o dobro de x. Isso aí é uma relação matemática muito simples, mas é importante ter domínio sobre ela, que pode ser o dobro, pode ser o triplo, o quádruplo, assim como pode ser a metade, né? Também x é a metade de 2x. Ah, professor, e se eu botar x sobre 2 é a metade de x? Tá certo também. Isso não há problema nenhum. E o mais importante é você, quando lê o problema, você conectar as informações que o problema dá com a pergunta. Quando você confronta essas duas coisas, conecta, você naturalmente estabelece uma equação. Primeiro problema, bem fácil. Um número somado ao seu triplo dá 80. Que número é esse? Eu escrevi essa relação x mais 3x igual a 80. Por quê? Porque ele falou que há um número, aí eu pensei nesse número que eu ainda não conheço, seu x. Somado ao seu triplo. Eu sei que o número é x, o triplo é 3x. Ele diz que a soma dá 80. Fechou o pacote. Continuando a resolver, 4x é igual a 80. O 4 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 20. Um problema ainda simples, porém um pouquinho mais longo. O dobro de um número aumentado da sua metade, da sua quarta parte de uma unidade dá 100. Que número é esse? Então fica estabelecido que x é o número que eu desejo calcular. Feito isso, eu coloco o dobro dele, aumentado da sua metade, está aqui a metade, da sua quarta parte, e de uma unidade, que é 1, dá 100. Então, essa é a equação, essa é a tradução dessa linguagem textual para a linguagem matemática. Bom, partindo para resolver essa equação, quem está me atrapalhando ali é o denominador, que são diferentes. Via de regra, você já aprendeu, é fazer o MMC. Mas eu gostaria aqui de analisar com você um pouquinho diferente. Olha só. Se aquele 2 e o 4 me atrapalham, eu percebo que se eu multiplicar todo o lado esquerdo por 4 e o lado direito por 4, se eu pensar como uma balança, não altera, porque se tem dois pesos iguais, se eu multiplicar por 4 de um lado e do outro, os pesos ficam iguais. Então, essa ideia de multiplicar por 4, ela é equivalente a você fazer o MMC. Só que eu acho que você aqui andou um pouquinho mais rápido quando você percebeu
que o 4 cria uma equação, essa daqui, bem mais simples. Ou seja, 4 vezes 2, 8. O 4 simplificado com 2 dá 2. O 4 simplificado por 4 dá 1. 4 igual a 400. Essa equação aqui é simples. Então, eu vou ter 8 e 2, 10 e 1, 11. E o 4 vai para o outro lado. 11x igual a 396. O 11 está multiplicando, passa dividindo, x é 36. Bem simples. Terceiro problema. Um pai tem 57 anos e seus filhos têm 7, 16 e 18 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será igual à soma das idades dos filhos? Problema fácil. Porém, é importante ressaltar que em problema de idade, à medida que o tempo vai passando para todas as idades. Então, o que eu tenho é, daqui a X anos, que eu ainda não sei, o pai ficou mais velho, o primeiro filho ficou mais velho, o segundo e o terceiro. Pensando na balança, esses dois valores são iguais, estão em lados diferentes, eu posso cancelar? A seguir, do lado esquerdo ficou só o 57, do lado direito ficou o 7, somado com 16 dá 23, com 18 dá 41. Eu aqui, propositalmente, vi que o 2x está do lado direito. Mantive. O 41 foi para o outro lado. Ou então eu pensei assim, se há uma balança, se eu tirar 41 desse lado, aqui 0. E se eu tirar 41 de 57, dá 16. Qual o número que multiplicado por 2 dá 16? 8. Então a resposta daqui a 8 anos vai acontecer a condição que o problema cita. O quarto problema, ele já é um problema que incomoda um pouquinho mais. Ele fala assim, em uma mata, há tocas e tatus. Se entrar um tatu em cada toca, fica um tatu sem toca. Se entrarem 2 tatus em cada toca, fica uma toca sem tatu. Quantos tatus há na mata? Na verdade, é um problema interessante que a gente vai resolver agora por via algébrica. E a pergunta é quantos tatus há na mata? Eu vou mudar levemente, eu vou pensar quantas tocas tem nessa mata, para poder buscar uma relação. Por exemplo, se eu admito que há X tocas na mata, pensa junto comigo. Se entrar um tatu em cada toca, fica um tatu sem toca. Então, o número de tatus e tocas não é o mesmo. Mas vamos pensar numericamente. Se tiver 2 tocas, tem 3 tatus. Se tiver 4 tocas, tem 5. Então, tem um tatu a mais que o número de tocas. Então, essa primeira relação é há X tocas na mata e X mais um tatus. Por quê? Porque tem um tatu que fica fora da toca. O número de tocas é igual ao número de tatus que estão dentro da toca. Só que ainda tem um do lado de fora. Então, essa é a primeira relação que é compatível com essa informação aqui. Se entrar um tatu em cada toca, fica um tatu sem toca. Agora, tem uma outra condição. Se entrarem 2 tatus em cada toca, fica uma toca sem tatu. Então, agora, eu tenho X tocas, que foi o pensamento inicial, só que agora vai ficar uma toca sem tatu. Então, o número de tocas que tem tatus é x menos 1. Só que agora, em cada toca, entram 2. Então, o número de tatus é 2 vezes o número de tocas que tem tatu. Na verdade, esse problema, eu fiz 2 possibilidades. Quer dizer, eu não, o problema disse 2 possibilidades. E para isso ficar certo, tanto na primeira quanto na segunda possibilidade, o número de tatus é o mesmo. Quando eu igualo esse valor a esse, eu tenho essa equação do primeiro grau.
Apliquei a propriedade distributiva, 2 vezes x, 2 vezes 1. Ficou uma equação simples. Essa equação, de novo, eu vou preferir passar o x para o segundo membro. Então, esse x está aqui, vai para lá, o menos 2 vem para cá. X igual a 3. O que acontece? Se aqui são 3 tocas, tem que ter 3 mais 1 tatus, 4 tatus. Está respondido o problema. O mesmo problema. O mesmo problema. Eu queria alertar vocês que existem alguns problemas que parecem que podem ser resolvidos por álgebra, e de verdade pode, mas que você tem uma outra possibilidade, resolver por aritmética, fazendo tentativa, erro, até acertar. É uma ferramenta boa. Eu não vou dizer que ela resolve todos os problemas, mas eu devo incentivá-los a fazer isso. Pensando da seguinte maneira, vamos lá. Como eu falei, é possível resolver por tentativa e erro. Como assim? Vou te explicar agora. Suponha que a mata tenha 2 tocas. Na primeira condição, se ela tem 2 tocas, haveria 3 tatus, porque ia ficar um em cada toca e um do lado de fora. Mas pela outra condição, se entrar 2 tatus em cada toca, fica uma toca sem tatu. Então, se a mata tem 2 tocas, uma vai ficar com tatu, 2 tatus, e a outra sem nenhum. Então, você confronta que na primeira situação você tinha 3 tatus, na segunda tinha 2. Então, isso não serve como resposta. As condições do problema foram atendidas? Não, não foram. Suponha que a mata tenha 3 tocas. Vamos pensar, se entrar um tatu em cada toca, vai ficar um tatu sem toca, então passaria a ser 4 tatus. Perfeito. Se a mata tem 3 tocas e entram 2 tatus em cada toca, fica uma toca sem tatu. Então teriam 2 tocas ocupadas por 2, vai dar 4 tatus. Então essa resposta, as duas condições são aceitas. Então as condições do problema foram atendidas? Sim, foram. Então nós temos exatamente 3 tocas e 4 tatus. Tá certo? Então, o aconselhamento aqui nessa parte final é: você pode resolver esse problema por álgebra, foi o slide anterior, mas você pode também tentar resolver por tentativa e erro. E ainda digo mais, existem alguns problemas que te empurra para a álgebra e você percebe que pela aritmética ele é mais simples. Eu já fiz isso com vocês, aquele problema do camarada que entra no bar, vai gastando o que tem, mais R$2. Aquele problema pode ser resolvido por álgebra, mas ele, por aritmética e de trás para frente, é muito mais fácil. Fica ligado que eu vou te dar a oportunidade de perceber isso em problemas na nossa lista. Tá legal? É isso aí, turma. Valeu.